Pessoal, agora vamos falar de uma coisa que tomou conta do país essa última semana. A insuficiência cardíaca é um distúrbio em que o coração não consegue suprir as necessidades do corpo, causando redução do fluxo sanguíneo, congestão de sangue nas veias e nos pulmões e outras alterações que podem debilitar ou até enrijecer ainda mais o coração. Essa semana, o Faustão passou por um transplante de coração decorrente dessa doença. Hoje, a cardiologista Fabiana Miranda veio até a nossa casa para conversar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Olá, Obrigada, bom dia. Bom dia. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Obrigada por você ter pelo vindo. Convite, Cleide. Imagina, vamos sentando. Menina, que blá 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 que ficou essa semana, né? É verdade. Mas você sabe que nada é por acaso e tudo tem que ser conversado, principalmente a questão da doação de órgãos, não é? Com certeza. Então, quais são as causas da insuficiência cardíaca? Vamos começar por esse assunto. As doenças do coração, no geral, elas podem acabar evoluindo para insuficiência cardíaca. Aqui no Brasil, a principal causa, ela fica entre hipertensão arterial, então aquela pessoa que tem pressão alta, acha que não precisa tratar, a consequência disso é levar à dilatação do coração e a insuficiência cardíaca. A outra principal causa é o infarto do miocárdio. Então, quem tem doença no coração, de ter uma plaquinha que vai crescendo, né, que é a doença aterosclerótica, infartou, uma sequela é a insuficiência cardíaca. Então, essas são as duas principais causas. Aqui em Goiás, a gente tem ainda aquela causa que é da doença de Chagas. Também é uma grande causa aqui, fica as três entre as principais, né? Porque é uma área endêmica ainda, apesar de já ter reduzido bastante, é endêmica. Gente, eu acho incrível a gente ouvir ainda isso. Ainda país em desenvolvimento ainda tem esse tipo de problema. Tem. Que já deveria ter sanado há muito tempo. Com certeza, mas assim, reduziu bastante, mas mesmo assim, a gente ainda tem esse diagnóstico bem frequente. Explica aqui para o nosso telespectador o que é a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é transmissível pelo barbeiro. Então, geralmente, pessoa que mora no interior, casas de pau a pique que costumam abrigar aquele barbeiro, se ele estiver infectado e a pessoa for picada, então existe a contaminação, a transmissão. Nesse caso, não necessariamente acomete o coração, mas pode vir a acometer. Então, assim, precisa primeiro passar por uma avaliação, porque além de coração, acomete o intestino, o esôfago. Então, a pessoa que tem esse diagnóstico de doença de Chagas, ela precisa passar por uma avaliação no coração. E uma das principais causas é essa dilatação do coração e arritmia também. E dá sintomas, assim, além da arritmia? Tem outro sintoma que a pessoa pode desconfiar? Tô achando que eu tô com doença de Chagas? Não, ela é silenciosa. É silenciosa. Na verdade, os sintomas vão vir das consequências da destruição dessa parte da inervação do coração. Então, vai ser a consequência da insuficiência cardíaca, então seriam os próprios sintomas da insuficiência cardíaca ou de arritmia, dependendo do que vier. E às vezes não, às vezes passa batido por muitos anos. Tomara que passe. Quais são as consequências, assim, dessas doenças que você falou? A doença de Chagas tem tratamento? Tem cura? Se a gente for diagnosticado no início, a chance de cura ela é grande, existe tratamento para isso. Agora, já na fase crônica, a resposta já não é tão adequada, então a gente fica mais mediando as consequências, né? Mas no início, a resposta aguda, sim, tem tratamento. Doutora, existe relação com tristeza, melancolia, depressão, alguma coisa a ver com o coração? Tem, com certeza. O coração é o nosso órgão do amor.
né? Então, quando a gente está triste, está alegre, isso tudo reflete no coração. Tem pessoas, por exemplo, que quando está muito estressado, uma das causas pode ter um infarto pelo estresse, né? E isso também, inclusive, levar à insuficiência cardíaca, que são casos bem extremos. Agora, o inverso, ele também acontece. Por exemplo, como a doença da insuficiência cardíaca, ela é uma doença muito grave, ela é séria, né? Tem uma mortalidade muito grande, acaba que isso muda a perspectiva de vida da pessoa também. Então, é muito frequente que essa pessoa, ela fique mais melancólica, ela pode até desenvolver uma depressão, porque assim, é como se fosse aquela régua, né? Nossa, a partir daqui eu tenho uma outra perspectiva de vida, né? Então, isso é difícil para a pessoa. Só que o mais importante é entender que é uma doença que tem tratamento e que hoje em dia a gente tem medicações novas que há muitos anos não lançaram. Graças a Deus. Então, essas medicações, se a gente está fazendo um tratamento adequado e a pessoa ela está respondendo bem e geralmente responde, hoje a gente tem às vezes a possibilidade de uma reversão, mesmo que seja parcial, às vezes até total, da insuficiência cardíaca. E aquilo que a gente achava pelas literaturas mais antigas, que tinha um prognóstico extremamente ruim, a gente está observando que esse prognóstico está melhorando, as pessoas estão conseguindo viver mais tempo. Mas o que é o mais importante? Essa pessoa que tem insuficiência cardíaca, ela precisa estar em acompanhamento com um cardiologista. Principalmente porque quem tem insuficiência cardíaca não tem cara de doente. Essa é uma das coisas mais interessantes. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que tem uma doença avançadíssima e que ela realmente, nosso coração, ela tem aquela dificuldade enorme de bombear, já está naquele limite, mas ela tem uma cara normal, uma carinha plena, saudável. Então, isso engana muito, né? Então, por isso que a gente não pode negligenciar. Às vezes, a pessoa passa anos batido, sem o diagnóstico, e a gente perde janela de tratamento. Né? Inclusive, essa semana mesmo veio um paciente no meu consultório que infartou, não sabe nem quando, nem percebeu. Imagino que nos últimos 2 anos, porque a pessoa ela parou o segmento. E aí ela já veio num estágio final de insuficiência cardíaca. Então, nós vamos começar agora um trabalho para a gente tentar ver o que a gente consegue reverter, para a gente dar melhor qualidade de vida para essa pessoa, né? Porque, assim, hoje, apesar de estar muito em voga essa questão do transplante, mas na maioria, na realidade esmagadora, ela não é uma opção, né? Principalmente não é uma opção logo de cara, porque o transplante mesmo, ele vem lá quando já não tem mais o que fazer, não tem mais recurso, a qualidade de vida está ruim, não tem como mais, e principalmente relacionada à gravidade, né? Então, a gente deixa como última opção, a gente não faz um transplante enquanto a pessoa ainda tem uma funcionalidade boa, está respondendo ao tratamento, né? Então, a gente tem que pensar no nosso dia a dia e no acompanhamento correto, tomar as medicações corretamente, porque também não adianta fazer um acompanhamento e não tomar, né? A ansiedade pode ser confundida com algum problema cardíaco? Pode. Inclusive, nesse paciente que eu atendi, um dos motivos que ele demorou a poder procurar essa ajuda é porque ele achava que era crise de ansiedade. Ele acordava de noite com muita falta de ar, com o coração batendo, e ele achava, eu estou ansioso. Vou procurar ajuda de outra forma. Jamais pensaria que era um coração e era. Porque quais são os sintomas principais de uma doença cardíaca e no caso da insuficiência cardíaca? Cansaço, fadiga, aquilo que você conseguia fazer habitualmente passa a não conseguir mais. Dor no peito, às vezes dá, às vezes não é tão frequente, depende do
mais da causa, mas batedeira, quem é ansioso não tem aquela sensação de taquicardia, coração acelerado. Morredeira, pode desmaiar, né? Então, isso tudo pode sim ser uma doença, né? E uma doença grave e avançada. Doutora, as pessoas, não são todas, mas a grande maioria das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, elas têm o DAMP. E quando comem muito carboidrato ou muito açúcar, que é um sintoma muito parecido com a ansiedade, da batedeira, da sensação de desmaio, por conta da alimentação. Esses episódios podem desenvolver um problema no coração? Não, aí são situações diferentes. O que pode é assim, às vezes um confundir com o outro. Então, na dúvida, porque como são sintomas muito inespecíficos, tem que ter uma avaliação. Uma vez que essa pessoa que tem dumping foi num cardiologista e aí avaliou que tá tudo bem, então, ok, aquela pessoa já está entendendo que aqueles sintomas estão mais relacionados a dumping, não tem nada a ver no coração. Mas às vezes acontece a sobreposição, principalmente porque uma pessoa fez bariátrica, se ela tivesse sido obesa, por exemplo, a gente pensa também que ela pode ter tido uma hipertensão por muito tempo, se ainda não tiver, uma diabetes por muito tempo, se ainda não tiver. Então, são todos fatores de risco que também agravam o coração. Mesmo que fez a bariátrica e não tenha mais nenhum desses problemas, isso pode reverberar, assim, no futuro próximo? Se confundir com DAMP? Não, aí no caso, a gente está pensando em fatores de risco. Tá. Então, quando você faz a bariátrica, e se porventura essa bariátrica foi o suficiente, uma perda de peso para corrigir uma hipertensão, que na verdade era exclusiva pelo peso, a gente consegue controlar esse fator. Então, dali para frente não progride mais. Agora, se já tiver tido acometimento no coração, aí é diferente, né? Aí não tem o que a gente fazer, porque não é mais prevenção, né? Já é tratamento. Então, assim, a bariátrica, ela mexe com esses fatores de risco, né? Do peso em si também. Mas antes de fazer a bariátrica, passa-se também por essa avaliação de coração, né? Tem o risco cirúrgico, então é muito difícil a pessoa ela fazer uma cirurgia bariátrica e não ter um diagnóstico, né? Então, eu acho que não é bem por aí. Tá certo. Agora vamos falar aqui do problema do Faustão. O Faustão precisou fazer um transplante de coração por causa do problema como que funciona o transplante. Aqui no Brasil, como é que funciona isso? Porque tinha uma lista de mais de 300 pessoas. E, logicamente, a gente pensaria que viriam mais pessoas na frente, ele seria lá sei lá, número bem lá para frente. Mas também tem critérios. Quais são esses critérios? Então, o critério principal para levar uma pessoa a passar na frente é a gravidade. Então, a situação do Faustão era de extrema gravidade. Ele já estava dependendo de medicação para fazer o coração bater, para ajudá-lo. Já estava fazendo hemodiálise. Então, essa situação, a gente não consegue ficar muito tempo mantendo a pessoa. Então, é uma situação grave. E por isso passa na frente de um monte de pessoas que já têm indicação também, mas, por exemplo, ainda está conseguindo controlar a função do coração em casa, com remédio. Sim. Né? Então, e essa lista, ela é móvel. Então, quanto mais grave, mais próximo da lista, do início, né? Da primeira colocação. Mas à medida que a gente vai tentando controlar esses fatores que estão fazendo o coração ficar mais grave, aí ele pode regredir também na lista. Então, não é só simplesmente cronológico, né? São vários critérios rigorosos e é muito técnico, né? Então, toda hora ele está sendo atualizado. Entendi. Outra coisa, doutora, como é que está a questão da doação de órgãos no Brasil?
Olha, a doação de órgãos, ela ainda está caminhando, né? Assim, aqui no Brasil, tem-se uma quantidade cada vez maior de transplante de coração, mas esses transplantes, eles ficam mais a grandes centros, né? Porque precisa de uma estrutura grande. Agora, a principal, não sei se é a principal, mas uma grande causa de ainda não termos uma doação de órgãos muito grande é o desconhecimento. Os familiares não conseguirem entender, ou a tempo pelo menos, de que existe um benefício para aquela pessoa ali, aquele ente querido que foi vítima de uma morte encefálica, né? E que ali não é mais possível ser revertido. Então, aquele fim em si é possível mudar a vida de outras pessoas. Essa orientação, ela ainda está caminhando, né? Falta vontade política, doutora. Campanhas políticas do Ministério da Saúde com mais vontade, com mais garra. Eu vejo assim. Com certeza. Isso ajudaria, mas não é tudo. Sim. Né? Porque existem crenças que as pessoas têm de, às vezes, achar que se aceitar doar o órgão, que na verdade a pessoa está matando a pessoa, ou então que vai antecipar a morte. Isso. Né? Quando na verdade não é. Para a pessoa, para chegar nesse diagnóstico de morte encefálica, é preciso passar por rigorosos critérios também. Então, não é assim, pronto, sofri um acidente, estou desacordada em coma, aí morri a minha cabeça. Não é assim que funciona. Mas, muitas vezes, a família entende como sendo dessa forma, por falta de orientação também. Então, assim, a morte encefálica, ela só é diagnosticada depois de criteriosos avaliações, e ainda não é só por uma pessoa, tem que ter duas, para não ter uma questão de imparcialidade, né? Erro, né? Não é só uma avaliação clínica, tem que ter exame também, então tem que estar confirmado que não existe mesmo atividade cerebral. E aí, nesse caso, quando o cérebro morre e o corpo ainda não, porque o coração, ele tem a contratilidade preservada nesses casos. Então, a gente tem que manter aquele coração batendo, porque se ele morrer junto com o cérebro, aí o tempo é muito curto, Perdeu o órgão. E perde o órgão, exato. Então, do momento em que a gente vai fazer a retirada do órgão da pessoa, do órgão batendo, é uma pessoa que não está mais viva por conta da morte encefálica, mas o coração está batendo. Do momento que sai de um coração, desse corpo e vai para o corpo que vai ser transplantado, são 4 horas só. Nossa! É muito rápido. Nesse meio tempo, a gente tem que fazer os exames desse doador, se ele é elegível, porque às vezes ele tem uma doença grave, o coração dele não é muito saudável. Para por aí, né? A gente tem que fazer os exames de compatibilidade também. Então, não basta só estar na lista de transplante, você tem que ser compatível, né? Então, não é para qualquer um. E esses testes, tudo tem que ser feito muito rápido. E ainda depende da decisão da família. Se a família, às vezes, ela está naquele choque, né? Está em luto, ainda não aceitou. E, às vezes, nesse meio tempo, é muita coisa que tem que acontecer num espaço de tempo muito curto. E aí, acontece de, às vezes, não dar certo. Então, essa é uma grande limitação ainda. Doutora, a alimentação, falta de exercícios pode provocar problemas no coração? Pode, com certeza. Entra como fator de risco. Então, se você tem uma vida muito desregrada, né? Se você se alimenta muito mal, muito industrializado, isso gera inflamação no corpo, de uma forma geral. E a doença coronariana, ela se alimenta disso. Então, as placas de gordura, elas vão depositando nos vasos sanguíneos por conta dessa inflamação. Então, o mecanismo uma das principais causas de insuficiência cardíaca, que é a doença aterosclerótica, que leva ao infarto, o que acontece? Vai juntando gordura dentro do vaso, faz uma plaquinha, essa plaquinha inflamada, ela pode se romper
logo de cara, mesmo que seja pequenininha. E nesse caso, o sangue detectou aquela plaquinha que rompeu, coagula, infarta. Ou a outra opção é aquela plaquinha, ela vai crescendo lentamente ao longo dos anos até entupir. Infarta também. A área que foi infartada, o que significa? Morreu. E aí o coração, ele vai se remodelar e incha. Então isso tem a ver com a alimentação. O exercício físico também. O exercício físico é um excelente tratamento para tudo. Hoje a gente fala que é a polipílula, porque ajuda no controle da pressão, ajuda na disposição do coração. O coração é um bichinho preguiçoso, ele não trabalha mais do que precisa. Então, se o seu hábito é fazer só aquela rotininha dentro de casa ou no escritório, o dia que você precisar fazer um esforço maior, o coração, ele não dá muito certo. Ou ele faz, mas ele quase morre, né? Mas ele faz. Agora, se você está fazendo exercício físico frequente, então o seu coração, ele está preparado. Ele é um atletinha. Aí ele aguenta. Aguenta o tranco. Aguenta o tranco. E a mesma coisa para quem já tem a insuficiência cardíaca, é mais importante ainda, porque o pouco do coração que ainda é eficiente precisa ser treinado. Para a pessoa ter uma qualidade de vida boa. Então, eu quero dar um recado aqui pro meu irmão que adora torresmo e queijo. Pode parar, viu? Doutora, muito obrigada pela sua presença. Isso, adorei. Eu que agradeço. Peço que você volte a falar conosco, porque é muito importante a gente estar falando, refalando, alertando as pessoas. Com certeza. Aqui em casa. Pai eterno que te abençoe. Amém.